Ok, Adriano. Maravilha. Boa noite a todos que estão conosco nessa transmissão, aqueles que estão assistindo a gravação também. Ficamos felizes com a participação e damos as boas-vindas a vocês nessa transmissão hoje à noite aqui pelo Google Hangouts, uma transmissão aqui oficial do Family Search nessa noite, nessa videoconferência. Damos as boas-vindas a todos, especialmente nosso amigo Rodrigo Sete, o Elder Sete aí, que vai falar para nós hoje à noite sobre indexação e conferência na prática. Vai ser algo bem dinâmico. Ele já pediu para que todos que vão estar conosco aqui na sala possam realmente participar ativamente. Na prática, ele vai fazer alguma coisa que vai interagir bastante com o pessoal da sala. Vai ser algo muito bom. Então, nessa noite, eu gostaria primeiramente de lembrar a todos que querem participar conosco da nossa comunidade oficial de História da Família do Family Search. Ok, meu nome é Adriano Almeida, eu sou o gerente das comunidades online do Family Search. E para você participar da comunidade Yammer/Hug, basta mandar um e-mail para o endereço comunidades@familysearch.org. E nós vamos enviar para você o convite, instruções rápidas de como você pode fazer parte da comunidade Yammer e como que você pode lá dentro fazer as configurações e participar dos grupos que nós temos. Então, estão todos convidados a participar. O grupo está crescendo bastante, já temos mais de 1.700 participantes. Estamos procurando coordenar bastante o pessoal para poder estar sempre lá ativo, ajudando uns aos outros, né? Um ambiente de ajuda, uns ajudam os outros a fazer sua pesquisa genealógica e avançar nesse trabalho tão importante de história da família, de indexação. Então, eu queria falar um pouco rapidamente para vocês, aqueles que estão conosco na sala, que pudessem colocar o seu computador em mudo, né? E quando vocês quiserem fazer uma pergunta durante a transmissão, fique à vontade, só reativa e pode fazer então a pergunta para o nosso amigo Rodrigo, que vai nos falar hoje à noite. Vou falar brevemente um pouquinho sobre uma breve biografia sobre o Rodrigo, que vai falar para nós. Então, o Rodrigo Resulti Sete, né, que é o Elder Sete, é um missionário na história da família que serve atualmente no Templo de Campinas, né? Ele tem 38 anos, casado e membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias desde o ano de 1991. Ele serviu como missionário em tempo integral na Missão Brasil Curitiba, no ano de 1995. E entre outros chamados, serviu como missionário do Family Search, alocado no suporte, e atualmente serve novamente como missionário de tempo parcial, dessa vez, como eu disse no início, no CHF, do Templo de Campinas. E ele, de fato, foi o diretor, né, do CHF, do Templo de Campinas, que é um CHF multi-estaca, que atende as estacas de toda a região aqui de Campinas, né, e também aquelas que vêm caravanas. E também, já adiantando para as pessoas, temos um projeto piloto sendo feito aí no CHF, que todos que possam visitar podem falar com o Elder Sete, que vai nos falar hoje, e participar, que é um projeto piloto chamado Centro de Descobertas, que vai estar promovendo atividades e experiências com as famílias, com os jovens, a fim de fazer com que nossos CHFs no Brasil todo e no mundo se tornem não só mais um lugar passivo, mas um lugar onde que as pessoas, os líderes vão realmente buscar as pessoas para estar lá e participar dessas atividades para ter essas experiências. Falaremos mais sobre isso no Hangout que vamos ter em breve sobre esse assunto também. Então, como eu disse, é uma alegria ter conosco o Rodrigo Sete, Elder Sete. Vou passar o tempo para ele, então, que vai dar prosseguimento nessa atividade hoje à noite conosco, sobre indexação e conferência na prática. Então, Rodrigo, o tempo é todo seu. Obrigado, Adriano. Queria estender aqui os agradecimentos também a vocês que estão aqui participando conosco na sala do Hangout. Esse é um Hangout muito especial, porque ele é muito participativo. Nós temos um pequeno roteiro que nós vamos seguir, porém, esse roteiro ele não é padrão, né? Eu vou utilizar esse roteiro à medida que isso for necessário. A ideia é que todos nós que estamos aqui na sala do Hangout, e também você que participa conosco através do YouTube, assistindo ao vivo, vocês podem também participar através de textos, comentando e fazendo perguntas através da página do evento, né? Vocês também podem utilizar as páginas oficiais do Family Search. Então, nós vamos utilizar esse tempo para falar um pouco a respeito de indexação e conferência.
Então, o que acontece? Nós temos alguns assuntos que nós vamos tratar. Eu vou partir do pressuposto em que todos nós já temos uma conta SUD, então eu não vou tratar desse assunto, a não ser que alguém faça uma pergunta específica. E aí nós vamos partir direto para a parte do programa mesmo, né, que é a parte mais interessante de todos os nossos assuntos aqui. Tá bom? Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês, e mostrar inclusive, eu vou compartilhar a minha tela aqui, só um minutinho. Ok. Todos vocês devem estar vendo o meu programa de indexação, certo? Perfeito. É isso tá mesmo. bom. Ótimo. Bom, esse então é o programa de indexação, que é um programa que foi feito pela igreja, através da organização do Family Search. Né? Então esse programa, ele permite o que, gente? Como todos nós conhecemos, é um programa que permite que nós possamos baixar lotes de imagens de determinados projetos que estão disponíveis, né, para nós, em vários idiomas, né? De forma que nós tenhamos a capacidade de fazer o quê? Transcrever as informações que estão naqueles lotes. Então, o que nós precisamos saber de bate-pronto depois que nós temos uma conta SUD, depois que nós instalamos o programa? A primeira coisa é entender que os projetos disponíveis são nada mais, nada menos do que um conjunto grande de imagens, né, que são coletadas, né, que são captadas por voluntários e funcionários da igreja que vão até os detentores dos originais. Então, pensem que um projeto é um conjunto com um monte de imagem e que um lote nada mais é do que uma parte desse projeto, que contém, obviamente, não todas as imagens, mas algumas das imagens. Então, aqui vocês estão vendo o seguinte, que nessa área aqui específica, né, nós temos alguns lotes que foram baixados por mim, claro, para fazer esse trabalho. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho, em cada linha eu tenho um lote. Então, lote da onde? Então, aqui nessa linha está dizendo Brasil, Rio de Janeiro, registros civis de nascimento e óbitos, e assim por diante, né, no período de 1889 a 1945. O que é esse nome aqui? É o nome do projeto. Né? Então, cada vez que você baixa um lote, o nome do projeto acompanha esse lote. Então, é um lote, esse lote aqui que está na primeira linha, marcado com azul aqui, ó, é um lote do projeto Brasil, Rio de Janeiro, registros civis de nascimento e óbitos, desse período aqui, ó. Tá bom? Esse aqui é o número do filme, né, que esse lote faz parte. Né? Por quê? Porque cada vez que alguém, um voluntário, um funcionário da igreja vai lá e coleta as informações, isso tudo vai ser armazenado num filme. E esse aqui é o número do filme. Esse aqui do lado, obviamente, como vocês estão lendo aí, é o número do lote, ou seja, dentro desse projeto, esse aqui é o lote de número 260. Tem a data limite, que é a coluna logo à direita ali, ou seja, esse lote ele vai ficar comigo até, no máximo, no dia 7 de setembro de 2014. Ou seja, eu tenho até o dia 7 de setembro de 2014 para poder fazer o trabalho com esse lote, ou a indexação, ou então a conferência. Nesse caso específico aqui, nós temos aqui do lado esquerdo, na extrema esquerda, um símbolo, que é uma balança, que me indica que este lote é um lote de conferência. Tá bom? Da mesma forma que eu tenho também aqui, ó, o último aqui, ó, que é um lote do projeto Brasil-Pernambuco Óbitos Civis, de 1900 a 2011, eu tenho esse desenho, esse ícone aqui, né, que me indica que este lote aqui, deste projeto, é um lote de indexação. Tá bom? Então nós sabemos que esse lote aqui, esse desenho aqui, é o desenho que indica a conferência, e esse aqui de indexação. Agora é importante também a gente ressaltar que na última coluna à direita, ele nos informa, ele nos mostra qual que é o nosso progresso de trabalho dentro daquele lote específico. Então vocês estão vendo aqui que eu tenho alguns lotes que não foram iniciados, né, que eu não fiz nada neles ainda, ou seja, 0% concluído. E tem um aqui especificamente, porque esses aqui são lotes que eu estou trabalhando de fato, né, tem 34% concluído. O que significa isso? Significa que eu já acessei esse lote, depois que eu baixei,
e eu já comecei a trabalhar nele. E esse trabalho que eu já realizei representa 34% do que tem que ser realizado ali. Tá bom? Bom, então essa área onde que nós estamos vendo aqui é a área que ficam armazenados e são demonstrados os lotes que eu tenho baixado no meu programa de indexação. Lembrando que, fazendo um parênteses aqui, que se eu utilizo um computador e faço o download dessas imagens em um determinado computador, por exemplo, o computador da minha casa, se eu quiser continuar o trabalho de indexação ou conferência em outro computador, eu posso, porque eu tenho uma cópia disso nos servidores do Family Search. Então, cada vez que eu faço um download, através do meu login e senha, o Family Search consegue armazenar essas informações, e se eu utilizar um computador em outro local, no trabalho, na casa da minha filha, ou na casa de alguém, eu consigo, seja ele em qualquer lugar, eu consigo continuar o meu trabalho. Nós podemos até ver depois como que nós fazemos para prosseguir esse trabalho em outros computadores. Ok? Bom, uma coisa importante para quem é conferente, essa informação aqui, ó, esse campo, essas opções de indexador e conferente, ele não existe. Né? Você vai enxergar no seu programa essa opção aqui, ó, se você tem a função de conferente também. Lembrando que quem é conferente não deixa de ter a função de indexador. Mas a pessoa que é indexadora, se é uma pessoa que só faz indexação por qualquer motivo, o que vai acontecer? Ela só tem essas duas opções nessa parte específica do programa, ok? Se você tem a opção então de conferente, você vai poder visualizar a opção conferente e indexador. Para que serve essa opção? Basicamente, gente, serve para o seguinte: como eu também sou conferente, eu posso fazer indexação. Eu posso continuar fazendo trabalho de indexação também. Então, eu posso ter metas de indexação e posso ter metas de conferência. Então, o que acontece? Se eu quiser baixar um lote como indexador, obviamente que nessa parte aqui a opção deve estar marcada como indexador. E quando eu for baixar um lote, né, usando esse botão aqui, somente os projetos disponíveis para indexação estarão visíveis para mim na tela, na caixa de diálogo que será aberta em cima desse programa aqui. Obviamente, se eu selecionar conferente, então, somente os lotes de conferência estarão disponíveis para baixar naquele momento específico. Tá bom? Eu tenho aqui do lado também trabalhar online ou trabalhar offline. Quem aqui na sala sabe me indicar para que serve essa opção online e offline? Quem poderia contribuir com essa informação para a gente? Alguém? Se você vai fazer... Posso tentar? Pode, claro. Então, se você vai, por exemplo, viajar para um lugar que não tem internet, você pode baixar uns lotes antes, e depois, quando você chegar nesse lugar, você pode continuar trabalhando. Voltando para casa, conecta a internet e transmite. Legal. Muito bom. Obrigado, Jorge. Eu costumo dar o seguinte exemplo, né? Se você, por exemplo, está num local onde tem internet, como o Jorge exemplificou, você vai viajar, por exemplo, para um local em que o acesso à internet é um pouco restrito, ou você quer fazer indexação durante o seu trajeto de viagem, por exemplo, num avião, num ônibus, ou mesmo no carro, se você não estiver dirigindo, obviamente, você pode trabalhar offline. O que significa isso? Significa que você não precisa, gente, de forma alguma, ter um sinal de internet ativo naquele momento para fazer indexação. Tá? Eu vou até sair aqui, ó, uma coisa interessante, eu vou sair do programa, e vou minimizar aqui, vou minimizar suas páginas também, e vou entrar novamente no programa. Olha só o que vai acontecer. Como que eu ativo a função offline? Porque se eu estou nesse momento, por exemplo, longe do link de internet, eu preciso dizer para o programa já na hora de fazer o meu login que eu vou trabalhar offline. Então, por exemplo, se eu marcar essa opção aqui, ó, trabalhar offline, eu vou poder continuar visualizando aqueles lotes que foram baixados quando eu tinha um sinal de internet disponível, e eu tenho a capacidade, as mesmas capacidades, vou entrar com meu login e senha aqui, ó, as mesmas capacidades de trabalhar naquele lote. Agora,
todas as funções estarão disponíveis? É a pergunta que eu faço. Trabalhando offline, todas as funções estarão disponíveis? 100% de tudo que eu posso fazer online, eu vou poder fazer offline? Não, você não vai poder enviar o lote, por exemplo. Por exemplo, né? Muito bem, Jorge, é isso mesmo. Por quê? Porque para mandar o lote embora, eu vou precisar do sinal de internet, porque deve haver uma comunicação. Olha só, então, visualmente, eu não tenho diferença nenhuma daquela tela que eu estava antes, que é a mesma que essa, obviamente, trabalhando online, do que essa trabalhando offline. A grande diferença, olha aqui, ó, que enviar lote fica desativado, e o devolver lote, claro, também, se eu não quero continuar com esse lote por qualquer motivo, né, eu posso devolver esse lote, então eles não estão ativados justamente pelo motivo que o Jorge falou, né, e que nós comentamos aqui, porque eu indiquei para o sistema que eu não tenho um sinal de internet nesse momento, ou que por qualquer motivo eu não vou trabalhar online, ok? Então, recapitulando aqui, gente, eu posso trabalhar online todo o tempo, mas eu também posso baixar lotes e posso trabalhar offline se eu, por exemplo, não tiver um sinal de internet disponível. Uma coisa interessante que é bom fazer uma ressalva é o seguinte: se você tem lotes baixados nesse computador aqui específico, que é o seu de uso comum diário, né, e você vai trabalhar em outro computador e precisa trabalhar offline naquele outro computador, é bom ressaltar que, pelo menos uma vez, você precisa ter aberto o programa online para que o sistema traga essas informações para aquele computador na qual você vai trabalhar offline, ok? Então, se você vai trabalhar offline num computador, pelo menos você tem que ter aberto o programa, pelo menos uma vez, online, para que o servidor atualize as informações naquele computador especificamente que você está trabalhando. Perfeito? Algum comentário a respeito disso? Ok, vamos lá. Então, claro que hoje nós vamos trabalhar online, né? E nós vamos, então, fazer com que o nosso programa, aqui especificamente o meu, esteja online. Olha só o que aconteceu. Quando eu selecionei lá trabalhar online, claro que o sistema vai querer saber quem eu sou. E vai pedir o quê? A senha, novamente, da minha conta. Isso acontece, gente, pelo simples motivo de que o programa que está aberto nesse momento, ele está offline, e para haver uma comunicação com os servidores, eu preciso me identificar. Então aqui eu vou colocar a minha senha, e vou, obviamente, deixar essa opção desmarcada, porque eu quero trabalhar online agora. Tá bom? Cliquei em OK, e a partir desse momento, a partir do momento que o sistema atualizar, eu vou poder continuar todas as minhas tarefas de forma online. Tá bom? Enquanto ele faz isso, nós vamos conversar a respeito de outras coisas. Aqui onde vocês estão lendo minhas mensagens, são as mensagens que você recebe, por exemplo, do pessoal do Family Search. Então essas mensagens chegam para a gente automaticamente, de acordo com a necessidade que o Family Search vê de estar nos informando, nos instruindo sobre várias coisas. Tá bom? Agora, uma coisa interessante é que o seu diretor ou diretora de indexação, ou administrador de grupo, eles podem também enviar mensagens para vocês através do programa. Então, se você é um diretor, se você é um administrador de grupo, dentro da indexação do Family Search, você tem lá no indexing.familysearch.org essa opção de mandar mensagens através deste programa para as pessoas, obviamente, que fazem parte do seu grupo de indexação, que geralmente são as pessoas da sua estaca. Tá certo? Pois não. O que eu uso na minha estaca? Eu uso esse campo para dar dicas de não fazer em caixa alta, de aumentar mais 2 registros no projeto de Pernambuco, ou para colocarem as metas da estaca. Então eu tenho usado esse campo para isso também, para dar dicas e incentivar com as metas. Que legal. Então essa é a Patrícia. A Patrícia, ela é diretora de indexação na estaca dela, que é a estaca Brasil Campinas Castelo.
né? E ela então está dizendo para a gente como que ela utiliza também esse recurso aqui das mensagens. Muito bom, Patrícia. Como tem sido o efeito disso, Patrícia, para o grupo atingir a meta? Como tem sido esse resultado trabalhando com esse tipo de comunicação? Então, eu acho que tá sendo bom, porque as nossas metas têm sido atingidas antes de acabar o mês. E quando eles pedem alguma dica, eu já coloco aqui, né? Eles mesmos já pedem, então eu sei que eles estão lendo. E fora isso, também eu uso o grupo, né, do Face. Então, mas eu sei que eles lêem porque tá dando resultado. Então eu sei que eles leem as mensagens que eu coloco aqui. Legal. Obrigado por ter compartilhado com a gente. Então, se você é uma diretora de indexação ou um administrador de grupo, você pode utilizar essa sugestão, essa dica aí da irmã Patrícia. Legal, muito bom mesmo. Bom, aqui você pode ter 1, 2, 3, 4, 5, enfim, algumas mensagens. Se você quer excluir uma dessas mensagens, no meu caso aqui eu tenho só uma, né? Se você quiser excluir essa mensagem, você pode optar em clicar nesse botão excluir mensagem, que automaticamente a mensagem vai ser excluída e você vai ter esse campo aqui todo liberado ou sem aquela mensagem. Tá bom? Desse lado aqui, ó, você tem algumas guias que são muito importantes. Essas guias elas mudam de acordo com a nossa necessidade de trabalho, ou seja, eu estou dentro do programa de indexação, porém eu estou fora de um lote. Então aqui eu posso, por exemplo, na guia ou na aba Minhas Metas, eu posso traçar metas. Essas metas elas são livres, né? Se você participa de uma estaca que é bem ativa na indexação do Family Search, você pode seguir a orientação de metas do seu diretor de indexação, né? Então, por exemplo, se a meta da estaca são, sei lá, hipoteticamente o número aí qualquer, 1000 nomes indexados, então qual que vai ser a sua parte? Você pode traçar essa meta clicando nesse botão. Então aqui você tem a data de início, você tem a data de encerramento desse período, e nesse período você define que você vai indexar X nomes ou vai conferir X nomes. Se você é um conferente, você tem essa opção. Caso contrário, você só vai enxergar essa opção aqui. Definida a sua meta, você dá um OK. E olha o que acontece. O que eu fiz a minha meta? Do dia 1º de agosto ao dia 31 de dezembro, eu fiz uma meta de conferir 10.500 registros. Essa é a minha meta pessoal, de acordo com o tempo que eu tenho, de acordo com a minha experiência, enfim. Tá? Isso não quer dizer que é um número grande ou quer dizer que é um número pequeno. Isso depende muito do que você vai fazer pela indexação. Então, olha só, nesse período específico que eu determinei, no dia 1º/8 até o dia 31 de dezembro, eu falei que eu vou fazer 10.500 registros conferidos. Quando eu dei um OK, olha só o que o sistema fez. Ele já me deu um parcial aqui, porque eu já comecei essa meta, obviamente. Então, olha só, ele está dizendo que ainda faltam 9.813 até o período final da minha meta, e que minha meta é essa, 10.500 registros conferidos, e que a conclusão vai se dar no dia 31 de dezembro. E olha só, a meta de velocidade de indexação, no caso aqui conferência, são de 81 registros por dia. O que o sistema está falando para mim? Que para eu atingir essa meta aqui, de 10.500 até o dia 31 de dezembro, final do dia, eu preciso fazer 81 registros por dia. Então, se sua meta é X, ele calcula de acordo com o período e te dá aí o que você precisa fazer por dia para que você possa acompanhar. Eu recomendo que vocês trabalhem com metas. Isso é muito legal. Porque quando você tem uma meta diária, fica muito mais fácil você atingir essa meta. Ok? Quero fazer uma ressalva aqui, que números, na realidade, é o que menos importa aqui. Claro que se você tem muita experiência e você tem a capacidade de fazer 20.000 registros por mês, você deve fazer isso. Se você tem um pouquinho de menos experiência ou um pouquinho menos de tempo, não importa o que você faça. O importante é você indexar todo dia um pouco. Tá bom? Aqui você tem um histórico. A guia histórico vai te falar exatamente o que está acontecendo com a sua vida na indexação. Então ele fala o que você fez no mês. Ele já zerou aqui, né, por conta, ainda para nós, já virou o mês no sistema por conta do fuso horário. Então este mês que ele já está contando para mim aqui como setembro, então ele já está zerado, mas aqui vai te mostrar o que você fez no mês, o que você fez no trimestre, no ano, enfim, tá bom? Os resultados de conferência. Então, conforme você vai indexando os lotes, o que vai acontecer?
um conferente pode ser acionado para fazer a averiguação do que você fez em termos de indexação, né? Eu não quero me alongar muito sobre essa parte de como que isso é feito, a não ser que tenha uma pergunta específica, mas eventualmente um conferente pode ser chamado para fazer a averiguação do que foi indexado naquele lote, especificamente por você e por uma outra pessoa. E aqui fica o resultado da sua conferência, tá bom? E na aba seguinte, você tem alguns links importantes, como guia de recursos, alguns tutoriais, treinamentos, os sites. Perfeito? Alguma pergunta sobre essa parte aqui, gente? Ok. Lembrando que como nós estamos trabalhando online, olha só, os botões já estão ativos aqui, ó. Vocês se recordam que antes nós estávamos offline, passamos para online, e os botões de enviar lote, devolver lote estão ativos, porque agora eu tenho esse recurso disponível aqui no meu sistema. Quero ressaltar também que você pode convidar um amigo para ser um indexador. Tá? Você pode fazer isso clicando nesse link aqui. E você, através da página que será aberta, você pode também convidar um amigo seu para ser um indexador. Quem já utilizou esse recurso? Eu confesso que eu também não utilizei, mas é um recurso muito simples e que você pode utilizar a qualquer momento, tá bom? Ou seja, aqui tem o seu e-mail, vocês viram que no meio da conversa aqui eu me identifiquei com a minha conta SUD, então ele já sabe quem que é o Rodrigo, qual Rodrigo especificamente está querendo convidar um amigo, né? E aqui ele já trouxe o meu e-mail cadastrado na minha conta SUD e o e-mail do seu amigo, né? Para quem que ele vai enviar esse convite, tá certo? E aí você pode enviar aqui, o seu amigo vai receber um convite simples, muito legal, e ele vai poder ter a oportunidade de conhecer um pouco mais do programa de indexação e também ingressar nesse programa, se for o caso. Tá certo? Eu até recomendo que esse convite seja feito de forma assistida, né? Ou seja, se você vai convidar alguém, é legal que você fale com essa pessoa antes, né? Talvez o trabalho seja mais eficiente. Vamos lá. Opa, deixa eu minimizar aqui. Nós estamos tendo um pouquinho de retorno aqui no microfone. Quem tiver com o microfone aberto, por favor, pode colocar em mudo. Fica melhor para a gente depois fazer a edição do vídeo. Ótimo, obrigado. Vamos lá. Bom, vamos partir então para o nosso trabalho. Eu baixei um lote aqui de indexação, porque no meio dessa coisa toda de rede social e de tudo que nós temos como recursos de conversa e de diálogo, nós temos encontrado várias dúvidas em relação à indexação. E como conferente eu tenho encontrado alguns problemas em relação ao trabalho de indexação, que são coisas simples e que nós vamos usar aqui também para usar como pauta nessa videoconferência. Então eu cliquei 2 vezes sobre aquele lote do Brasil, Pernambuco, Óbitos Civis, e está abrindo o lote aqui nesse momento. E assim que o lote for aberto, vocês vão ver que a tela vai mudar. E eu vou poder enxergar o quê? A imagem aqui, primeiramente, né, na qual se refere àquele lote. Ou seja, essa imagem aqui, vocês estão notando, ó, que é um livro, né, um livro de registros, aberto, né? Então você está enxergando 2 folhas desse livro, que é a página 47, está aqui no canto superior direito, no caso desse projeto, tá bom? Então, vocês notaram que é como se fosse um livro aberto. É um livro aberto, né? A fotografia é a cópia digital de um livro aberto, tá certo? E aqui nós temos, conforme o nome do projeto, aqui em cima, ó, é um registro de Pernambuco, né, que fica no Brasil, obviamente, de óbitos civis, nesse período aqui, né? Então pode ser de 1900 a 2011, enfim. É o período que compreende esse projeto. E eu queria falar para vocês o seguinte, quando você vai começar a indexação, eu queria saber de vocês que estão participando aqui conosco. Qual que é a primeira coisa que eu, indexador, tenho que fazer quando eu abro um lote?
Qual que é a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas, acho que tem várias coisas importantes que nós devemos fazer em primeiro lugar, mas quais são as primeiras coisas importantes que nós temos que fazer ao abrir um lote de indexação? Gostaria da participação de vocês. Rodrigo. Pois não. Uma das coisas bem importantes é que o indexador ele possa sempre estar atento e ler as instruções do projeto, que fica aí no canto inferior direito, tem uma aba, né? Instruções do projeto, onde que vai falar para ele as particularidades daquele projeto, né? Muitas vezes pode ser que tenha registros, por exemplo, que apareça um duplicado e a pessoa são praticamente os mesmos dados, só que é um documento um pouco diferente, às vezes de um ano diferente, e aí vai estar explicando, por exemplo, o que deve ser feito nessas situações e outras situações do tipo que sejam particularidades do projeto. Então, uma das primeiras coisas a fazer é sempre dar uma lida nessas instruções, que vai poder te esclarecer muita coisa e ajudar você a ser mais eficiente, né, com relação a esse projeto, a esse lote que você está trabalhando. Muito bom, obrigado, Adriano. Pois não, Jorge. E daí tem um assunto que é correlacionado, que eu também acho bem importante, que é de procurar indexar com mais frequência o mesmo tipo de registro. Por exemplo, você começa a indexar os óbitos de Pernambuco, fica fazendo os óbitos de Pernambuco um bom tempo, a não ser que você ache muito difícil. Mas ficar trocando de um projeto para o outro aumenta a probabilidade de você errar, porque eles não são todos iguaizinhos, né? Ótimo, obrigado. Isso é muito relevante. Tanto que o Adriano, queria comentar primeiro o que o Adriano falou, porque as instruções do projeto é a coisa, na minha opinião, é a coisa mais importante que tem no projeto. Por quê, gente? Porque justamente são as instruções particulares daquele projeto, específica para aquele projeto. Então, eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, a forma como você indexa, por exemplo, o nome em um determinado projeto, às vezes não é o mesmo jeito que você deve indexar um nome num projeto de outro local, né? Se você ainda tem o costume e conhece o idioma e indexa, conhece a cultura, indexa projetos de outros países, muito mais, né? Censos, por exemplo, essa parte de nome, tem muita diferença a parte como que você digita, por exemplo, indexa, aliás, os nomes, listas, né, uma série de coisas. Então, é muito importante a gente conhecer as instruções específicas para esse projeto. Agora, Rodrigo, o que acontece, por exemplo, quando eu tenho uma dúvida específica e a instrução do projeto ela não é especificamente clara a respeito disso? Aí, quando a instrução do projeto ela não responde a nossa pergunta, ou ela não abrange esse tipo de pergunta, nós procuramos essa resposta no guia do usuário da indexação do Family Search. Para quem não sabe onde está o guia do usuário da indexação do Family Search, nós vamos deixar o link depois na descrição do vídeo, mas é indexing, sem www, indexing.familysearch.org. Quando o site for aberto, na guia ajuda, que você vai ver logo no topo da página, ali você tem uma série de informações e também na parte do indexador, o guia do usuário da indexação do Family Search. Agora, comentando um pouquinho o que o Jorge mencionou há pouco, isso é muito relevante, né? Porque você começa, quanto mais você indexa um projeto, mais habilidade você soma, né, nessa sua capacidade de ler, conhecer o texto referente àquele documento, e tem uma série de outras coisas que você vai ganhando conhecimento. Até, posso dizer aqui, até a forma com que a pessoa que fez o registro escreve, né? Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui 2, 3 pessoas e formos escrever uma palavra, o jeito de escrever é diferente. Então nós vamos tendo mais intimidade com o projeto, então a nossa eficácia ela vai ser amplificada aí muitas vezes. Mais algum comentário? Quem quer comentar a respeito disso, ou então falar uma coisa adicional a respeito da pergunta original? Só antes de outros comentários, eu queria só dar mais um exemplo bem interessante de projetos. Em quase todos os projetos, a gente deve indicar o sexo do indivíduo, se é masculino ou feminino. E geralmente isso se marca com uma letra só, M para masculino e F para feminino.
mas eu já peguei projetos de língua espanhola em que isso se indica com um H para homem ou um M para mulher. Então imagina a pessoa que salta de um projeto para outro, daqui a pouco ela se confunde e marca um M de masculino num projeto em espanhol, aquele M quer dizer mulher. Ou o contrário, né? Está acostumado a marcar M de mulher, troca de projeto e está colocando um M de masculino. E é um exemplo bem simples, mas é bem relevante. A gente sabe da importância desse tipo de distinção até na hora de encontrar os registros depois, né? Muito bom, Jorge. Na realidade, eu não sabia dessa particularidade desses projetos que você mencionou. Legal somar com essa informação. Então, por isso que é muito importante. Olha só, se você, e às vezes, muitas vezes, né, a gente tem aquilo como padrão, né? Homem, mulher, masculino, feminino. Então, é muito importante a gente se ater a esses detalhes quando nós vamos indexar e participar da indexação de um determinado projeto, aí, independente de qual seja ele. Muito bom. Mais algum comentário a respeito ou posso prosseguir? Ok. Eu não tenho intenção aqui, gente, de falar sobre todas as ferramentas que nós estamos vendo aqui. Eu gostaria de falar sobre muita coisa ainda, né? Se você tiver uma pergunta específica, por favor, faça essa pergunta através dos canais ou então aqui dentro da sala do Hangout. Mas o que eu queria falar a respeito dessa tela específica aqui é o seguinte. Então, como nós já falamos, isso aqui é um livro aberto, essa imagem, tá bom? Você pode, obviamente, diminuir ou então aumentar a sua visualização através desse zoom aqui, ou seja, menos eu vou estar afastando. Então, até para a gente ter uma ideia melhor, olha só, isso aqui é um livro aberto mesmo, né? Onde alguém originalmente, lá no livro, escreveu um registro de óbito, né? E eu posso, de acordo com a minha necessidade, né, até aumentar isso aqui para mais de 100% aqui, com certeza. Até 200% acho que vai até, isso mesmo. Né? A gente pode ampliar de acordo com a nossa necessidade. Tá bom? Agora, eu não vou falar erro, mas um equívoco que é comum nós encontrarmos no processo de conferência é o seguinte. Notem que aqui embaixo, no canto inferior esquerdo aqui, ó, onde estou passando o mouse, tem um campo que vai indicar quantas imagens este lote ele possui. Então, ou seja, esse lote possui o quê? 1, 2, 3, 4 imagens. Ou seja, se eu pular aqui da imagem número 1 para 2, vocês vão notar que lá em cima na imagem já trocou, porque eu estou numa imagem de fato diferente. E assim por diante. Tá bom? Então eu tenho imagens diferentes. Agora olha só. Eu preciso, depois que nós tomamos conhecimento das instruções do projeto, né, que nós conhecemos tudo, lemos, aprendemos a respeito desse projeto, eu vou precisar identificar o número de imagens que eu tenho e vou precisar qualificar essa imagem. Como que eu faço isso? O que é qualificar a imagem? Eu vou precisar dizer para o sistema se essa imagem ela é normal, se ela é em branco, se ela é uma imagem repetida, se ela é uma imagem que não tem dados a serem extraídos ou se ela é uma imagem ilegível. Tá? Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque se eu faço isso de uma forma errada, por exemplo, se eu disser, por exemplo, que isso é uma imagem ilegível e ela não é, né, eu vou estar fazendo o quê? Eu não vou poder, né, porque eu estou classificando que a imagem toda, aqui no caso, ela é ilegível. Então eu não vou ter a possibilidade de fazer a indexação dela. Né? Então, agora é importante falar o seguinte. Qual que é a diferença de normal para uma imagem em branco, uma imagem repetida, uma imagem sem dados a serem extraídos e uma imagem ilegível? Eu gostaria de começar aqui falando o seguinte. O que é uma imagem ilegível? Porque eu encontro, particularmente, eu não sei se isso é comum para outros conferentes, mas eu encontro muitas imagens marcadas como ilegível quando de fato ela não é. E aí eu fico pensando o seguinte, até levando em consideração os atendimentos que a gente faz lá no CHF do Templo de Campinas, e as pessoas têm essa dúvida. Muitas vezes o indexador acha que imagem ilegível está relacionada à capacidade dela de ler o que está escrito ali. Então, por exemplo, às vezes o indexador pega um projeto que é considerado de nível avançado, e aí ele vai ler, e ele não consegue ler aquilo.
mas não porque ele está impossibilitado de ler, porque a experiência dele não permite que ele leia aquele registro por qualquer motivo. E aí a pessoa vai, o indexador marca como ilegível. Está correto isso? Claro que não. Uma imagem ilegível é nada mais, nada menos. Vamos supor que nós estivéssemos trabalhando com essa imagem mesmo aqui, ó. O que é uma imagem ilegível? Às vezes ela tem um borrão de tinta no meio do caminho aqui, ó. Eu não consigo extrair absolutamente nada desse registro especificamente. Então ela é uma imagem ilegível. Ou ela está rasgada, enfim. Ela tem essa particularidade. Ela não se refere à minha capacidade de ler, e sim a um defeito no documento, digamos assim, um borrão, ou está rasgado, está faltando um pedaço. Alguém quer fazer um comentário? João Pedro precisa passar por uma consulta. Já sabemos que o João Pedro precisa mais. Alguém quer fazer um comentário, gente? De uma ótica decidiu ajudar o menino. Ô, Rodrigo. Oi. Vamos pedir para... A gente ainda está vendo algum retorno. Se o pessoal que não for falar puder colocar em mudo, tem alguns que está tendo retorno ainda, por favor. Legal. Eu quero apenas acrescentar também ao pedido do Adriano o seguinte. Quem for usar o microfone e estiver num ambiente onde tem uma TV ligada, por favor, desliga a TV nesse momento para fazer esse comentário para a gente depois aproveitar bem a pergunta e os comentários, ok? Mas alguém quer fazer uma pergunta, um comentário a respeito? Tudo por causa do tamanho. A adolescente tem quase 2 metros. Sua mãe e o... Ok. Então vamos prosseguir. Então, tá claro essa parte de imagem legível? Alguém quer acrescentar alguma informação nesse caso aqui? Então, essa é uma imagem legível, ela tem um borrão, né? Ela tá rasgada e você não consegue extrair nada. Eu friso esse nada porque às vezes o borrão está em parte do documento. Mas você consegue extrair, por exemplo, o nome da pessoa que faleceu, por exemplo, ou então o pai ou a mãe, que são dados que devem ser indexados, por exemplo, né? Então, se você consegue extrair parte dessas informações nesse registro, ela já não é mais uma imagem legível, né? O que eu faço então, Rodrigo, com os campos que eu não consegui indexar porque tem aquele defeito, aquele borrão? Eu vou marcar o campo como em branco, ou o campo como ilegível, enfim. Mas não, a imagem em si, ela não é ilegível, a imagem toda. Pode ser que no meio da indexação você tenha campos que estejam ilegíveis, mas a imagem toda ela não é ilegível porque você consegue indexar parcialmente aquele registro. Tá claro? Uma imagem em branco, quando você tem, por exemplo, um formulário que ele pertence àquele projeto, mas não tem informações, então, quando o formulário todo é em branco, você pode marcar aquela imagem, né? Se a imagem toda não tem informações, mas é uma imagem que pertence ao documento, por exemplo, então ela é uma imagem em branco. Tá bom? Uma imagem repetida, que também é muito comum a gente ter esse tipo de erro no processo de indexação. Uma forma mais simples de explicar isso, os irmãos podem colaborar depois com comentários, é o seguinte: pensem que esse processo de digitalização nada mais é, a grosso modo, do que uma fotografia daquele registro original. Ok? O que é uma imagem repetida? É justamente duas fotografias da mesma imagem, e não duas imagens com dados quase que idênticos. Por exemplo, é muito comum a gente ter esse tipo de erro em cartões de imigração. Então, por exemplo, como ali o projeto ele foi organizado em ordem alfabética, então era comum você encontrar, num determinado período, a pessoa indo e vindo, entrando ou saindo, aliás, entrando várias vezes no Brasil. Então, como está em ordem alfabética, você encontra os cartões da mesma pessoa várias vezes em seguida. E aí é comum as pessoas marcarem como repetida, quando na realidade não é. É repetida só se for uma fotografia, duas fotografias da mesma imagem, digamos assim. Pois não, Jorge? Resumindo então, né, Rodrigo? Imagem repetida é como o nome está dizendo, é quando a imagem está repetida. Não é quando tem um outro registro diferente com a mesma informação. Imagem repetida é imagem repetida. Bem simples.
Isso, e muitas vezes as pessoas confundem, porque, por exemplo, o Rodrigo, vamos lá, ele veio, por exemplo, da Itália, em 1962, ele veio da Itália para o Brasil, aí criaram lá um cartão de imigração, de entrada do Brasil, no Brasil do Rodrigo. Aí o Rodrigo foi embora para a Itália de novo, porque ele mora na Itália, e depois, sei lá, 2 meses depois, ele voltou para o Brasil de novo por qualquer motivo, porque ele tinha um negócio, ou porque, enfim, estava visitando parentes, é comum isso. E aí a pessoa marca esses 2 cartões como imagens repetidas. Isso não é imagem repetida, gente. Isso é nada mais, nada menos que 2 cartões que devem ser indexados. Tá bom? Imagem repetida, como o Jorge já frisou aqui, mas eu quero frisar de novo porque é um erro comum, são 2 fotografias do mesmo cartão, do mesmo documento. Tá? E claro, elas vão ser idênticas, não vai ter uma data diferente, não vai ter uma fotografia diferente, não vai ter variações do nome, por exemplo, o meu nome Rodrigo Rizzuti 7. Né? Às vezes eu entrei no Brasil em determinado período, então lá ficou Rodrigo R7. Aí quando eu fui embora e voltei de novo, aí ficou Rodrigo Rizzuti 7. Então claramente não é o mesmo cartão, porque tem variações mesmo que sejam pequenas. Tá bom? Rodrigo. Pois não. A gente sabe que o nosso Hangout hoje aqui vai ser sobre indexação e também conferência. Vale lembrar disso que a gente está falando de imagem repetida, né? Como foi dito pelo Jorge e pelo Rodrigo, quando as imagens são realmente idênticas. Ou seja, o mesmo documento aparece 2 vezes, né? Só nesse caso que é imagem repetida. A gente tem visto muitas vezes na conferência, alguns registros eles foram conferidos parcialmente, algum lote que foi parcialmente conferido, e o conferência também marcou imagens diferentes como repetidas, simplesmente porque tem muitos dados que às vezes são iguais nas imagens diferentes. Então tem que tomar esse cuidado, tanto na indexação quanto na conferência, de que realmente a imagem é a mesma, idêntica e literalmente a mesma. Se for diferente a imagem, outro documento que está com os mesmos registros similares, deve ser indexado e conferido ambos. Né? Ok, isso mesmo. Obrigado, Adriano. Perfeito. E rapidamente, para a gente pular já para o próximo assunto, eu queria falar rapidamente sobre imagens sem dados a serem extraídos. Imagens sem dados a serem extraídos é o seguinte, ela difere da imagem em branco pelo seguinte, a imagem em branco, ela é uma imagem que pertence àquele projeto. Por exemplo, cartões de imigração. Então você vai ver lá um cartão de imigração sem nada escrito, um cartão em branco. Essa é uma imagem em branco do projeto lá, cartões de imigração. Que não é, na realidade, imagem sem dados a serem extraídos. O que é uma imagem? Lá no guia do usuário da indexação, explica, por exemplo, que uma imagem sem dados a serem extraídos por exemplo, porque o fotógrafo, quando ele vai fazer o trabalho de digitalização daquele livro, daquele registro original, ele vai fotografar de ponta a ponta aquele registro. Então ele vai passar por páginas em branco, ele vai passar por capa contra capa, ele vai passar por índices, ele vai passar por sumário, qualquer coisa que esteja naquele registro. Então, se, por exemplo, capa, não tem como você indexar capa. Então, se eventualmente você encontrar uma capa no processo de indexação de qualquer coisa aqui, então você vai marcar, obviamente, isso como imagem sem dados a serem extraídos. Se você encontra, por exemplo, um sumário ou um índice aonde não deve ser indexado o índice, então é uma imagem sem dados a serem extraídos, porque não refere-se ao assunto daquele projeto. Ou seja, no nosso caso aqui dessa página aqui, não é um registro de óbito, é uma página em branco, é uma página onde tem um título, é uma capa ou uma contracapa. Ok? Então isso é uma imagem sem dados a serem extraídos. Perguntas, comentários a respeito disso ou podemos mandar ver? E eu não falei do normal, ou seja, se não for nenhum desses, o normal... Você vai comentar sobre isso, Jorge? Rodrigo, Pois não. é um outro exemplo, não sei se você estava ouvindo bem, deixa eu trazer mais para perto aqui. Um outro exemplo de imagens sem dados a serem extraídos é, por exemplo, num livro como esse que você tem aí, de óbitos, logo no começo tem um termo de abertura, onde o escrivão, já que é um registro civil, mas poderia ter sido um pároco num registro eclesiástico, ele escreve: servirá este livro para lançar os registros dos falecidos na cidade tal. Né? E na última folha vai um termo de encerramento. Né?
E, obviamente, esses são exemplos, esses termos são exemplos. Ali não tem nenhum registro de óbito, só está dizendo para que serve o livro, né? Como você explicou, o fotógrafo fotografou todas as folhas, né? Mas essas daí, para indexação, não tem dados. Esse é um outro exemplo que a gente vê que não tem nada para indexar. Ótimo. Obrigado, Jorge. Beleza. Olha só, depois que eu fiz então a classificação de todas as imagens, eu preciso fazer isso em todas as imagens, tá? Então eu estou averiguando aqui, né, e vou marcar como normal, porque eu posso indexar, eu tenho capacidade de indexar isso aqui, não tem nenhum defeito, né, é de fato um registro de óbito, então eu vou marcar todas essas imagens, tá vendo que para cada imagem eu tenho que fazer a mesma coisa, ó, normal, né, estou verificando aqui normal, e vou fazer isso. Isso é a primeira coisa que você deve fazer, é um processo. Né? A indexação é um processo. E depois que eu fiz isso, marquei e classifiquei todas as imagens, eu volto lá na primeira, e eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que fazer uma análise de quantos registros eu tenho em cada imagem. Então eu tenho aqui, ó, 4 imagens, mas eu tenho mais de um registro por imagem. Tá certo? Então olha só o que acontece. Nas abas seguintes aqui, ó, tenho dados do cabeçalho, que é onde nós estamos trabalhando. Eu tenho lançamento por tabela. Você pode optar, por exemplo, trabalhar no formato tabela. Eu prefiro trabalhar no lançamento de formulário. Né? É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Você pode optar, uma questão de gosto. Tá bom? Nós vamos trabalhar aqui com lançamento de formulário. Olha só, então eu continuo tendo aqui do lado, ó, um campo relacionado à imagem. Mas como eu já estou na guia de lançamento de formulário, eu tenho também registro. Imagem-registro. Então, olha só, 01-01. Significa o quê? Que o padrão deste lote foi definido que para cada imagem, ó, 1, 2, 3 e o 4 logo abaixo, eu tenho 2 registros. É um padrão que já vem direto do projeto. Tá bom? Só que muito comum encontrar imagens com mais registros. Vamos ver se é o caso? Então, olha só. Como que eu identifico o início de um registro? Eu gostaria que vocês somassem também alguma informação que vocês julgassem que seja relevante. Tá? Mas olha só. Eu consigo identificar o início de um registro de óbito, nesse caso específico aqui, porque para cada registro tem uma numeração, ou seja, os registros eram numerados, né? Como hoje são também. Então, olha só, o primeiro registro que eu devo indexar dessa imagem, qual que é? Esse de cima aqui ou esse de baixo? Obviamente que é o de baixo, porque a regra que nós temos no guia do usuário da indexação do Family Search, ele fala que nós devemos iniciar pelo primeiro registro completo. Então, eu estou vendo que esse aqui é um registro de fato, mas ele começou aonde? Lá na página anterior, que não pertence a esse lote que eu estou indexando. Então, eu vou desprezar esse texto aqui. Por quê? Porque ele vai ser indexado pelo outro indexador, que está indexando o lote anterior. Perfeito? E vou começar por onde? Pelo primeiro registro completo. No meu caso aqui específico desse lote, o número 8. Tá certo? Até o número 8 aqui, né? Legal? Então, olha só. Então, eu tenho 1, que é o número 8, o primeiro registro. Eu vou caminhar aqui, ó. 2, o número 9. Vou lá para outra folha. Aqui é a continuação do número 9. Número 10, então é o terceiro registro. E fim. Ok? Olha só, então essa imagem eu tenho 3 registros. O que eu faço agora? Né? Se na primeira imagem eu tenho 2, eu posso adicionar? Eu posso adicionar novos registros? Claro que eu posso e devo. Porque se você não fizer isso, o número 10 aqui, se você seguir a sequência, ele vai ficar fora da indexação. Você vai indexar o número 8, o número 9, e falta um terceiro campo aqui para o 10. Como que eu faço isso? Eu vou utilizar simplesmente essa ferramenta aqui, ó, que é o quê? Acrescentar um registro a esta imagem. É exatamente o nome dessa ferramenta. Acrescentar um registro a essa imagem. Qual imagem? A imagem que eu cliquei aqui, né, gente? Olha só, se eu estou nessa imagem aqui e utilizar essa ferramenta, ele vai adicionar um registro a essa imagem. E aqui, claro, da mesma forma. Então, como eu contei lá o número... que eu tenho 3 registros na mesma imagem, e eu estou vendo um registro, 2 registros, está faltando um. Então eu vou dar um clique aqui, bum, olha lá, aparece o terceiro registro. Isso é fundamental, gente.
Tá bom? É fundamental porque você não tem como indexar 2 registros em um formulário apenas. Você precisa de 2 formulários, né? Ou seja, 2 formulários aqui, ó, número 2, né? 1, para poder indexar cada um desses registros. Então, da mesma forma, eu vou lá na imagem número 2, tá vendo? Imagem número 2 também tem, por padrão, 2 registros. Tá aqui, ó, é padrão, né? E vou fazer da mesma forma, olha só. Opa, o 11 começa logo aqui, no início, então tem 1. Ao 12, 2. 3, que é o 13. 4, esse tem até mais do que 3. Né? Olha só que interessante. Existem outros tipos de registro, que eles são mais curtos. Você pode ter 5, 6, enfim. Cada projeto é um projeto. Tá bom? Então aqui nesse caso específico da imagem número 2, eu tenho 4 registros. E aqui eu tenho 2 só, então eu tenho que criar mais 2. O que eu faço? Vou lá na ferramenta. Notem que eu já cliquei na imagem número 2. Vou lá na ferramenta. Clique, clique. Agora eu tenho 4 registros para essa imagem número 2. Perfeito? E rapidamente eu vou fazer na imagem 3. Só para dar uma fixada. Olha só. Esse registro aqui ele começou na outra página. Então vou começar pelo 15. É o primeiro. 16 é o segundo. 17 é o terceiro que eu já passei ali rapidinho. Né, para vocês aqui deve acabar no 17. Então são 3. Eu tenho 2, vou adicionar mais 1. Enfim, então você deve fazer isso para todas as imagens. Tá? E aqui 18, 1. 19, 2. O 20 que está lá em cima. 3, 4. Esse também tem 4. Ó. Então na imagem número 4 eu vou dar mais 2 cliques, porque 2 eu já tenho. Então eu preciso de mais 2 para fechar 4. Legal? Feito isso, olha só que legal. Então agora eu estou preparado. Olha só o que você fez já para poder iniciar o seu trabalho de indexação propriamente dita. A extração das informações. Tudo isso aqui é indexação, gente. Faz parte do trabalho. E agora eu vou fazer o quê? Começar o meu trabalho de indexação. Lembra que eu falei que o primeiro registro que deve ser indexado é o primeiro completo? Então já vou mudar de assunto. Vou abordar esse tema aqui. Então eu devo começar a indexar por esse aqui. Tá certo? Que é o 8, que é o primeiro completo, e vou indexar. Notem que o número 10, acho que não é o caso, não é o caso, mas teve um aqui, acho que é esse aqui, o 14, acho que lá tem um 3. Ou foi na imagem 2 ou 4, hein, que eu vi? Só um minutinho. Olha só, legal, é aqui mesmo. Então, estou chegando no final da minha indexação, estou na imagem 4 já. Estou indexando. O 21 aqui, ó, o registro número 21, ele é o quê? É um registro que eu devo indexar. Quer fazer um comentário, Jorge? Ou alguém que abriu o microfone? Não, desculpa, eu tinha caído, estou voltando. Ah, tá, desculpa, é que eu não estou vendo você. Legal. Então vamos lá. Eu estou na imagem número 4 e comecei a indexar o número 1, né? Que no meu caso específico que vai ser o 18, o número 2 que vai ser o 19, o número 3, que vai ser o 20, e o número 4, que vai ser o 21. Eu vou até redimensionar isso tudo aqui, ó. Vou baixar um pouquinho aqui o máximo que eu puder. Notem que o registro número 21, dessa imagem aqui, ele começa bonitinho aqui, e ele não tem um fim nessa página. Só que ele é um registro que ele começa no meu lote, que eu estou indexando. O que eu devo fazer? Eu devo buscar as informações adicionais que estão na outra página. Por quê? Porque esse registro ele começou no meu lote, então eu tenho que indexar ele todo. Como é que eu faço? Como é que eu faço isso? Olha só, eu simplesmente utilizo essa ferramenta aqui, ó. Ele tem um nome grande, que é exibir próxima imagem ou imagem anterior na janela secundária. A grandona, né? Então olha só, o que ele vai fazer? Ele vai, quando eu clicar nessa ferramenta, ele vai dividir a tela em 2. Aqui, vai ter uma divisão. Do lado esquerdo vai ficar esse lote aqui que eu estou indexando. E do lado direito vai ficar o quê? A continuação, como se você tivesse virado a página. Para que você possa fazer unicamente, colher as informações finais desse registro número 21. Na prática, como que acontece isso? Olha só. Cliquei. Ele vai dividir a página. Dividiu a página. Então, como eu falei, esse lado aqui é o lote que pertence a nós. O lote, aliás, é a imagem que pertence a esse lote que nós estamos indexando. E esse daqui é a página seguinte,
O sistema sabe qual que é a página seguinte. Então é a página seguinte para que nós possamos unicamente, eu quero frisar isso, colher as informações restantes que estão aqui, ó, nessa parte do texto. Opa, perdão, gente, ó, tem que clicar em próxima página aqui, tá? Depois que divide a página, esqueci disso. Depois que divide a página, você tem que clicar em próxima imagem, senão ele está pegando a imagem anterior e não a próxima. Aqui, ó. Então, ele começou aqui, tá vendo? Você vai começar a ler, vai começar a extrair as informações, só que vai faltar a informação que está aqui, ó, na próxima imagem, que é a virada da página, digamos assim. E você vai extrair unicamente essas informações aqui, ó. O registro número 22, você não deve indexar, que ele não pertence a esse lote, tá bom? Ele vai ser indexado pela pessoa que pode ser até você, mas não vai ser indexado nesse lote que você está trabalhando, vai ser indexado em outro lote. Então você começa a indexar aqui nessa página, colhe o restante das informações aqui. Então tem até um aviso bem grande aqui, não indexar a partir dessa janela. O que isso significa? Que você deve indexar apenas o final do registro que começou na sua aqui, ó, mas não o restante. Por exemplo, aqui no nosso exemplo, no 22 você já deixa para lá. Acabou de trabalhar com isso? Clicou no xizinho aqui em cima, ele fecha automaticamente a janela. Alguma pergunta em relação a isso? Comentários? Alguém abriu o microfone? Ninguém? Perfeito? Isso aqui é um erro muito recorrente, gente. Então, ó, antes de qualquer coisa, veja, analise a imagem, classifique a imagem aqui nos dados de cabeçalho, faz o lançamento aqui, escolha, né, se você vai trabalhar com tabela ou formulário, mas faça já a adição das informações, perdão, do número de registro para cada imagem, tá bom? Usando essa ferramenta aqui, ó. Legal? Agora, em alguns casos, não é muito, eu acho que eu posso falar que não é muito comum, mas em alguns casos você pode encontrar registros, aliás, imagens, onde há, por exemplo, um registro só. Imaginem essa imagem que nós estamos trabalhando, e aqui você tem apenas o registro 11, não tem o restante que nós estamos vendo aqui. Só que lá do Family Search já vem definido duas, vocês lembram? Que tem duas. Você não consegue excluir registros que já são definidos por padrão em cada imagem. Ou seja, nesse caso nosso aqui, se vocês se recordam, nós tínhamos o 0101 e o 0102, que era a imagem número 2. Se você eventualmente encontrar um caso desse, onde há apenas um registro, a segunda imagem, que no nosso caso aqui seria a número 2, deve ser marcada como em branco. Tá certo? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Isso acontece porque unicamente, gente, nós não conseguimos excluir registros que são definidos pelo sistema, que já vem embutido no lote. No nosso caso aqui, tinham 2, né? Tá certo? Então você marca como em branco e parte para a próxima imagem, sem problema. Claro que você vai indexar o registro número 1, né? O 2 que não existe, você marca como em branco. Legal? Agora olha só. Se eventualmente aqui nessa imagem, que é a imagem 01, eu tenho 3 que eu já contei, mas se eu tiver, por acidente, adicionado mais uma, como eu adicionei aqui agora, um quarto registro, eu tenho que, claro, excluir isso. Tá? Porque essa imagem tem de fato 3 registros, não 4. Então eu tenho que excluir. Eu não posso simplesmente pegar essa imagem aqui que eu adicionei a mais e colocar em branco. Tá errado isso, gente. Isso também eventualmente acontece. Tá errado. O que eu tenho que fazer? Se eu adicionei imagens a mais, que eu não deveria, eu simplesmente venho aqui nessa ferramenta, que é o quê? Excluir o registro selecionado. Muito simples. Cliquei antes no registro e apaguei. Perfeito? Ótimo. Bom, comecei o processo de indexação. Eu tenho também outros recursos de ajuda. Quais são esses recursos de ajuda? Ajuda com o campo. Na minha opinião, ele é muito importante também. Porque aqui, e principalmente se você estiver trabalhando online, ele tem recursos excelentes para que você possa conhecer melhor e saber, por exemplo, melhor onde encontrar, de uma forma bem genérica, obviamente, onde encontrar a determinada informação referente a esse campo que eu cliquei. Então, por exemplo, ajuda com o campo. Ó, como eu selecionei o campo mês da morte, olha só,
ele já atualizou a guia aqui, mês da morte. Se eu clicar em prenome, olha só, tem aqui prenome, ele já vai atualizando. E aqui ele tem informações básicas sobre o que deve ser indexado nesse campo e como deve ser indexado, com algumas informações adicionais. E no final disso tudo, para cada item desse aqui, você tem clique aqui para ver um exemplo, que eu acho muito legal. Então, por exemplo, vou pegar um campo mais interessante para a gente ver como número de registro. O que é número de registro? Eu estou em dúvida, né? Então eu vou ler um pouquinho sobre isso aqui. E se eu quiser um exemplo, eu clico e ele vai abrir uma página lá na web, porque eu estou trabalhando online, eu tenho internet aqui, com um exemplo ó, do local aonde eu encontro esse dado que deve ser extraído. Ah, então é aqui, ó. Ah, entendi, que legal. Então aqui nesse caso é 33. Aonde que vai ser o meu? Eu vou fechar aqui, ó. É o 11 então. Então ele te dá um exemplo. Da mesma forma acontece para os outros campos. Tá? Idade, por exemplo. Vou clicar lá para vocês verem. No exemplo, não é a imagem que você está indexando, claro, mas é um exemplo relacionado a esse projeto, o Brasil, Pernambuco, Óbidos. Aqui, ó. Ah, tá, que legal. Então é aqui. Então você já tem uma referência da onde buscar essa informação e você vai e tenta localizar isso para, né, ficar melhor para você. Perfeito? Tranquilo? Bem legal isso aqui tudo. Tá bom? Mais alguma informação, gente? Nós falamos sobre algumas coisas, o tempo, claro, correu para variar e nós temos que encerrar quase que agora. Alguma pergunta, alguma informação relevante, vocês que participam aqui da sala do Hangout querem fazer uma referência, puxar um assunto específico? Rodrigo. Pois não. Muito bom. Você vê que quando a gente começa a falar do assunto de indexação e vamos destrinchando todos os pormenores, né, como você tem feito muito bem hoje, o pessoal está comentando aqui, está agradecendo bastante, porque está sendo bem esclarecedor, diversos pontos, né, específicos da indexação. E desde já queremos estender o convite para você, para a gente fazer a parte 2 aí, desse treinamento muito bom, abrangendo a conferência. E no final da sua fala, eu queria mostrar em um minuto só, rapidamente, alguns gráficos do Family Search oficial, que vai mostrar para a gente o percentual que está os projetos quanto à indexação e conferência, que talvez dá um norte, né, para o pessoal focalizar nas suas unidades, ou quem é voluntário, poder dar uma ênfase para nos ajudar a concluir, para a gente publicar essas informações o quanto antes disponível para o pessoal. Legal, obrigado, Adriano. Só queria falar mais 3 coisas rapidamente aqui. Então, depois que você faz a indexação de todos esses registros aqui, você trabalhou com todas as imagens, coletou todas as informações, eventualmente pode ser que uma informação que não esteja disponível, por exemplo, um nome qualquer, você usa o recurso de colocar aquele campo como em branco, você pode usar até as teclas Ctrl B, ou simplesmente você pode marcar o campo como em branco, tá bom? Mas eu queria me ater ao seguinte, que muitos dos projetos que nós temos hoje disponíveis no mundo, mas falando especificamente no Brasil aqui, são manuscritos. Você tem alguns recursos aqui que eu particularmente utilizo, e eu acho legal comentar isso, porque ninguém precisa ser expert em nada, mas nós precisamos saber aonde buscar os registros, e com o tempo, com a experiência que nós vamos adquirindo, seguindo o conselho do próprio Jorge, que fez um comentário muito, muito interessante mesmo, conforme a nossa experiência vai aumentando, nós vamos ganhando conhecimento. Mas essa ferramenta aqui, ó, que eu estou passando o mouse em cima, te dá alguns exemplos de caligrafia. Claro que aqui não tem todas as possibilidades, mas eu já tirei muitas dúvidas de caligrafia utilizando esse recurso. É muito útil, gente. Então, olha só, cliquei nessa ferramenta aqui, tá? Que é ver exemplos de caligrafia, cliquei e vai aparecer essa barrinha, essa reguinha aqui com exemplos de caligrafia. Tá bom? E depois que eu fiz todo o trabalho de indexação, eu preciso fazer o quê? Eu preciso mandar esse lote embora. Eu preciso devolver para o Family Search e falar assim, ó, acabei. Qual que é o botão que eu utilizo? Esse aqui, gente, ó, enviar lote, enviar trabalho concluído ao servidor. Então, quando você faz isso, né, automaticamente vai ser iniciado um processo de verificação de qualidade. Se estiver tudo bem, o lote vai ser enviado automaticamente para os servidores e você vai poder começar a trabalhar quanto lote. Agora, eventualmente, o que acontece? Que eu acho que é muito comum.
Acontece muito comigo também. Eu estou no meio do processo de indexação, no meio do processo de conferência, e às vezes eu não consigo, por qualquer motivo, acabar de indexar ou conferir um determinado lote. Eu preciso começar e acabar obrigatoriamente no mesmo tempo ali? Não. Né? Se eu comecei a indexar o 8 aqui e tal, fiz o 9, mas não deu tempo por qualquer motivo de terminar o 10, porque eu estou no trabalho, ou porque o meu tempo aqui em casa já está apertado, eu preciso começar uma outra tarefa, eu posso parar, posso gravar essas informações e posso fechar esse lote e ele vai ficar disponível para mim, para eu continuar depois. Como que eu faço isso? Simplesmente eu venho aqui, ó, fechar e voltar para a página inicial. Quando eu faço isso, olha o que vai acontecer. Ele vai fazer o upload, ou seja, ele vai pegar as informações daqui, vai atualizar o servidor do Family Search, né, vai atualizar o Family Search e vai fechar esse lote para mim. E tudo vai ficar gravado. Lembram que nós fizemos o quê? Nós fizemos lá, o que nós fizemos naquela indexação aqui juntos? Nós criamos os registros, né? Para cada imagem. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou abrir lá de novo, um outro dia, vou acabar aquele registro. E quando eu abrir, tudo que eu fiz vai estar lá salvo já. Que é o que nós vamos verificar assim que o lote for aberto. Só para nós finalizarmos. Olha só que interessante. Da forma que eu deixei ele ficou. Está aqui as imagens que foram criadas. Perdão, os registros que foram criados para cada imagem. Eu acabei até excluindo um outro, né? Excluí aqui, ó. Né? Certo? Está aqui. Da forma que nós deixamos. Então, você não precisa necessariamente começar e terminar numa leva só. Você pode acabar, mesmo porque às vezes você já fez vários lotes e chegou no momento que você não tem mais tempo. Fechou e tudo é salvo para você continuar o trabalho posteriormente, inclusive em outro computador, bastando que você tenha o programa instalado por enquanto. Novidades para um futuro próximo aí é a possibilidade de você fazer indexação online, através do acesso a uma página do Family Search. Mas esse é um assunto para a gente discutir depois. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou passar o tempo para o Adriano. Alguém quer fazer um comentário adicional? Ok. Então eu vou fechar o meu programa e vou descompartilhar a minha tela aqui. Só um minutinho. Perfeito. Adriano, então eu passo o tempo para você. Obrigado pela oportunidade e nós marcaremos um próximo aí. Então o tempo é seu, Adriano. Seu microfone está mudo. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Eu só queria compartilhar, antes da gente finalizar o Hangout, como eu havia dito há pouco, compartilhar com vocês aqui. Assim que vocês puderem ver essa tela com gráfico, com uma planilha Excel, me avisem, por favor. Está visível. Tá beleza, Adriano, estamos vendo. Então aqui vocês percebem na coluna D, G e I, na G e na I especificamente, o percentual, né, na coluna G, indexado até o momento, de cada projeto que a gente tem aqui no Brasil, que muitos de vocês têm trabalhado aí. E também na coluna I, o percentual, no inglês se chama arbitration, que é conferência. A última coluna ali na coluna I. Então, temos, felizmente, com a ajuda de todos vocês aí, temos muitos dos projetos que já estão na fase final, né? Como, por exemplo, os cartões de imigração aqui da linha 18, 19, né, 16, 17, já conferido 99,62%, quase 100% já, e conferido 61% aqui na linha 16, na linha 17, 89%, e aqui praticamente os projetos parte B e parte 2 do cartão de imigração já estão na fase final, né? E aqui temos acima alguns outros que estão com percentual mais baixo, né? Tanto de conferência quanto especialmente de conferência, né? Então vocês que estão nos ouvindo aí dessa transmissão, nas suas estacas, no seu trabalho voluntário, se vocês puderem sempre nos ajudar a dar ênfase, né, nesses projetos que estão com percentual um pouco mais baixo, depois que a gente conseguir concluir esses daqui, ó, que são da linha 15 até a 19, nós queremos publicar rapidamente esses cartões de imigração que vão ser muito úteis, né, para muitas pessoas, informações importantes. Então, chegando na conferência em 100%,
já vai ser publicado isso em poucas semanas depois no nosso site, familysearch.org, né? Essa informação aqui a gente vai procurar sempre que a gente puder estar nos hangouts, mandar para os líderes esse tipo de informação. É muito importante porque a gente consegue dar um norte melhor para o nosso grupo de voluntários que tem nos ajudado nesse trabalho tão importante de indexação que visa, por fim, disponibilizar esses registros que vocês têm trabalhado, disponibilizar o acesso para que todos possam acessá-los e encontrar essas informações, né? Então eu queria fazer questão de mostrar isso aqui hoje, para que vocês pudessem ter uma ideia de como o trabalho está indo avante, né? E também... Pois não. Desculpa, Adriano, pode concluir. Também queria dizer que estamos agora com a ajuda do nosso novo gerente de indexação, que é o Henrique Serra, e outras pessoas que nos ajudado aí no Family Search. Estamos também agora elaborando alguns manuais, né, que na verdade são pequenos guias sobre cada projeto. Então, o primeiro que eles estão concluindo é o projeto de Pernambuco, Registros Civis. A gente vai disponibilizar em todas as mídias sociais, vamos mandar por e-mail para todos os gerentes de indexação, diretores de indexação do Brasil, projetos como o Pernambuco Registro Civil, um pequeno guia mostrando cada campo o que é, um exemplo de um registro, de onde está a informação no registro para cada campo, instruções, e também uma outra página mostrando, por exemplo, as inscrições, né, todos os caracteres que tem lá e o que eles são realmente. Uma tabela muito útil, muito prática, que vai nos ajudar a facilitar a indexação. Então o Family Search está sempre trabalhando para nos ajudar a gente a aprimorar a experiência de vocês, tornando ela mais fácil e de uma maneira mais simples para vocês poderem fazer o trabalho. Pois não, Rodrigo? Você ia fazer uma pergunta? Na realidade, eu queria fazer um complemento. Se você, na sua estaca, por qualquer motivo, não tem um diretor de indexação presente ali, e você já tem uma experiência de indexação em determinado projeto, você pode, de acordo com essa experiência, procurem o líder de grupo de sumos sacerdotes, ou mesmo o membro do sumo conselho responsável por história da família, porque você pode ser um conferente. E ser conferente não significa que você deixa de ser um indexador. Você vai dividir a sua meta aí. Então, se você tem o costume de indexar 100 nomes por mês ou 1000 nomes por mês, você divide a sua meta aí, vai indexar um pouco, conferir um pouco, e assim você ajuda nesse trabalho também. Se por um acaso nenhuma dessas pessoas tiverem o conhecimento de como fazer digamos assim, essa promoção de indexador para conferente, você pode também lançar a mão da ajuda do suporte, ligando para 0800 891 6465 e fala da sua disponibilidade, seu sentimento e desejo de ser um conferente no programa de indexação do Family Search, tá bom? Esse programa não é restrito, ele é bem aberto e cabe a cada um de nós também, né, ter experiência, levando em consideração os comentários do Jorge aqui em relação à nossa experiência dentro de um determinado projeto. Você pode focar também na conferência de determinados projetos que você tem mais experiência. Então, se você tem experiência vasta nos projetos de Pernambuco, como nós trabalhamos aqui hoje, você vai fazer a conferência desse projeto. Se você tem uma vasta experiência em cartões de imigração, temos cartões de imigração também para serem conferidos, muitos cartões de imigração. Então sintam-se à vontade para procurar essas pessoas, e se elas não souberem como fazer, podem ligar para o suporte também, novamente 0800 891 6465. Adriano? Muito obrigado mais uma vez, Rodrigo Sete, Elder Sete, por nos instruir nessa noite aqui nessa videoconferência do Family Search. Foi um prazer poder tê-los todos conosco. Aqueles que estão nos assistindo, lembrem que podem fazer parte da comunidade oficial de História da Família Yammer/Hug, mandando um e-mail para comunidades@familysearch.org. Meu nome é Adriano Almeida, gerente do Family Search. Foi um prazer tê-los conosco. Vamos disponibilizar nos canais oficiais do Family Search e outros canais essa videoconferência em breve, para que vocês possam utilizá-la nas suas unidades onde vocês estão. E lembrando que a indexação é para todas as pessoas, tanto os que são da igreja quanto os que não são todos bem-vindos. Podemos convidar a todos para ver nesse trabalho que ajuda muitos. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Rodrigo, por seu treinamento hoje à noite. A cada um de vocês uma boa noite, uma ótima semana e até a próxima transmissão. Tchau, tchau.
Mais uma vez. Obrigada, Adriano. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. Uma criancinha, Boa noite.